Paz do Senhor, meus amados irmãos, o canal Primeiros Passos da Fé Cristã. É com muita alegria mais uma vez que estou nesse momento compartilhando com vocês mais essa lição, né? Estamos criando essa playlist desse material Discipulado 1 da CPAD e vamos continuar agora na lição 5, conhecendo o valor da oração. Fique comigo até o final que você vai entender, compreender a grande importância que é a oração, onde muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus foram que fizeram a diferença nessa terra porque tinham um segredo com Deus e justamente é a oração que vai fazer com que você alcance muitas bênçãos e seja sensível à voz de Deus e à vontade de Deus. Então, conhecendo o valor da oração, o texto bíblico está em Tiago capítulo 5, do versículo 17 até 18, que diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Você acredita, irmãos, que um homem com a sua oração tem o poder, né? Tem o poder de trazer, de ficar 3 anos e meio sem chover. É lógico que o poder não está na pessoa que ora, mas naquele o qual eu estou orando, né? Então você vê que Elias era um homem de Deus e ele fez coisas impossíveis porque ele se via um Deus impossível. E você precisa entrar nesse grande caminho da oração para que você também faça a diferença. E no tempo certo venha haver chuva e no tempo necessário venha também haver escassez da chuva. Então nós vamos trabalhar essa questão. Você vê que tem aqui essa revista, né, falando sobre a oração, né, que a oração, Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a pedir, né? Jesus ensinou o Pai Nosso, que é onde ele vai dizer como nós devemos orar, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ou seja, há todo um parâmetro, uma construção de oração. A oração não só inicia-se já pedindo, já pedindo ao Senhor, Senhor me dá isso, me dá aquilo. Não, a oração é um momento que você está entrando na presença da autoridade divina, né? E nós devemos entrar com Ele, como diz os Salmos, com cânticos, né? Com agradecimentos, né? Com ação de graças, né? Agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo ar que respiramos, pela sua bondade. E isso é muito importante nós iniciarmos a oração dessa forma. Então, tudo que nós oramos pedindo, né? Nós temos que acreditar que Deus vai responder, se estiver de acordo com a sua vontade. E a Bíblia vai nos mostrar onde está a vontade de Deus depositada. E o que significa orar? O que é orar para você? Será que orar se baseia basicamente em pedir, pedir, pedir? Né? Então, na verdade, a oração é uma conversa entre amigos, né? E altamente uma conversa entre Deus e o homem. Deus nos deu a oração, né? Deus nos deu o clamor, para que nós venhamos nos comunicar com Ele. A oração é o meio de comunicação do homem com Deus. Então é uma conversa, né? Então Deus gosta de conversar conosco. Deus deseja que nós venhamos nos desabafar, colocar nossas angústias aos seus pés, seus pedidos, as suas ansiedades, porque Ele quer que nós venhamos confiar nele. Por mais que as coisas andem difíceis e impossíveis, mas nós devemos aprender a andar em oração com Deus, para que no tempo certo Ele venha nos responder, né? Então, Romanos 8,16, né? A Bíblia também nos ensina que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele leva a nossos pedidos de oração com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes você não sabe nem o que orar. Então, é importante que muitas vezes você estiver nessa situação, que você peça ao Espírito Santo para lhe ajudar a oração, né? Para lhe ajudar a oração, para que o Espírito Santo venha colocar na sua boca as palavras certas e usar a Bíblia, né? Vemos aqui, Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida por quem sempre viveu em oração. Daniel era jovem, ele foi em Babilônia, uma terra totalmente pecaminosa, e Daniel conseguiu fazer diferença naquela nação porque ele tinha uma comunicação com Deus muito estreita, né? Ele tinha uma comunicação com Deus muito plena. E você vê que Daniel não era um homem que se curvava às riquezas dessa terra, porque ele tinha uma riqueza maior, ele tinha conquistado a maior riqueza, que era
era o Deus de amor, Deus poderoso. A maior riqueza era comunicar-se com Deus, mesmo tendo um decreto, né, proibindo as pessoas de orarem a outro Deus a não ser ao imperador, ao rei Nabucodonosor, né, naquele tempo. Mesmo assim, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. E ele foi para a cova dos leões, mesmo assim, pela sua fé, pela sua perseverança, porque o inimigo, de qualquer forma, vai tentar paralisar a nossa oração, né? De alguma forma, ele vai tentar quebrar nosso vínculo de vitória, nosso vínculo de resposta de Deus, justamente está na oração. Então, muitas situações irão surgir se você é um homem de oração, se você não é, você vai ser. É importante que você tenha, né, essa comunicação e você mantenha ela, porque você vai ver que isso vai ser totalmente no reino espiritual, vão lutar para que você paralise essa oração, porque eles sabem que a sua força está lá, né? A sua resposta de oração, né, Deus vai responder quando nós clamarmos. Se eu paro de orar, não vou ter resposta. Então a oração é extremamente importante para que nós venhamos ter realmente uns homens de Deus e mulheres de Deus. Então, orar é conversar, orar é ter comunhão com Deus. Gênesis 5:21 mostra o homem chamado Enoque, o homem que orava com Deus e começou a clamar, a ter uma comunicação com Deus tão profunda que Deus toma ele para si, né? Então, se você quiser participar do grande movimento dos céus que vai acontecer aqui na terra, quando acontecer o arrebatamento da igreja, você precisa ter essa comunicação estreita com Deus para que você venha a ser também arrebatado. Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. Ela faz com que a pessoa sinta a comunhão real com o seu Criador e Pai Celestial. A oração é a comunicação, é a intimidade, né, de um pai com o filho e o filho com o pai. Isso é muito importante, nós devemos ter essa comunicação. Orar não é rezar, né? Muitas pessoas já têm a oração, né, eles oram já da forma automática, né, com a mesma forma, o mesmo pedido, e muitas vezes não oram mais com a mente, com o raciocínio, oram por orar, e a oração acaba virando uma reza. O que é uma reza? São palavras repetidas, eu repito aquilo mecanicamente, né? E o que Deus não quer não é só nossas palavras, o que Deus quer é o nosso coração, né? Como diz lá, não seja como os pagãos que pensam que por muito falar, né, Deus vai escutar, né? Então a própria Bíblia nos ensina assim, né? Nos ensina a não sermos pessoas repetitivas, né, mecânicas, né? Mas nós precisamos ser espontâneos com Deus, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos querendo, e deixar a fluir as águas de Deus, fluir o nosso coração com o nosso coração, conectar com o coração de Deus. Então, a oração não é reza, a oração é um momento de oportunidade e de entrega para Deus. Amém? Então, daqui Mateus 6, do 9 a 13, né, que vai ensinar esse texto também, é uma forma importante. Jesus vai dizer o modelo de oração para nós. E como devemos orar? Né? Será que eu tenho que orar sempre de joelho, ou em pé, ou deitado? Né? Existe uma forma correta de orar, uma posição do corpo? Né? Vamos ver que há vários textos que vai dizer que não existe uma forma correta. Né? Muitas pessoas intensificam a oração de joelho porque acham mais importante, com uma posição de humilhação e tal. Beleza, então é uma coisa importante orarmos de joelho, sim, mas não é simplesmente a única forma, né? Então muitas pessoas, e em Efésios 3:14 vai dizer que nós devemos orar de joelho, né? E muitos consideram essa posição de melhor forma. Se você considera, se você pode orar de joelho, amém. Então, assim seja segundo a sua fé. A segunda forma também é orar de pé, né? Segunda Crônicas do 20, do versículo 5 a 6, fala de Josafá, quando orou de pé, né? Então, também deitado, né? Posso orar deitado. Segunda Reis 20, do 2 a 3, Ezequias, quando estava doente, o rei Ezequias orou deitado. Eu posso orar do banheiro, posso orar onde eu estiver, porque a oração, além de ser a oração audível, eu posso orar dentro do meu coração, né? Que é no espírito. Eu posso orar dentro do ônibus, sem ninguém perceber, só eu e Deus, no meu interior eu posso falar com Deus. Então, a oração não tem limites, não tem uma posição correta, né? O que importa é que eu venha orar, isso que é importante, é que eu venha ter o hábito de orar sempre. E onde orar? No templo. Aí Mateus 21:13 vai falar que as pessoas oravam, né, dentro das igrejas, né? E hoje nós oramos na igreja, tem um culto de oração, tem um ciclo de oração,
né? Então nós precisamos desenvolver essa oração dentro da igreja, entre os irmãos, com os irmãos, onde dois ou mais concordarem, aí eu estarei, né? Eu também responderei. Então existe a oração também de concordância, né? Então isso é muito importante para nós, né? A oração também em particular, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, que em secreto Deus vai te responder. Então nós também temos que desenvolver nossa oração em particular, né? Isso é muito oração em família, né? Você reúne a sua família para uma situação, algum problema que estão passando, vivenciando, e vocês se reúnem em oração e Deus move os céus, e Deus paralisa a obra do inimigo. Então é importante a família ter esse momento de oração e de comunhão também, né? Então existe muito, irmão, como é maravilhoso, né? Nós podemos orar de várias formas, e quando orar, ao deitar, né? Ao se levantar, sempre, né? Então eu acordei, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que o Senhor esteja comigo nesse dia, que o Senhor me guarde, me proteja, me livre, que o Senhor me livre de todo mal, que esse dia vai ser um dia abençoado, que a luz, a presença do Senhor esteja sobre mim. Quando eu vou dormir, obrigado por esse dia, meu Deus, por tudo aquilo que eu tenho feito nesse dia, que tu esteja comigo nessa noite, que me dê sonhos maravilhosos, o sono do justo, e assim é a nossa oração de agradecimento, e orar sempre sem cessar no nosso interior, como eu falei para vocês. Temos um espírito de oração no nosso interior, em nome de Jesus. Vitória através da oração nas tentações, Mateus 4, do 2 a 3, né? Você vê Jesus aí orando, né? Jesus conseguiu passar pelas tentações porque Jesus é um homem de oração. Então, se você quer ser um homem vitorioso, mulher vitoriosa nas tentações, você precisa desenvolver a oração, que ela te faz ser mais forte e faz você recusar os alimentos das trevas, porque você está bem alimentado com o alimento do céu, né? Então os lares evangélicos que se reúnem diariamente para orar são felizes e harmoniosos, os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que desfrutam. É lógico que a presença do Senhor está naquela família, porque há um momento de oração. Então é muito importante a oração. Ela quebra cadeias, ela expulsa o mal, porque a presença do Senhor se manifesta ali, quebra aquele clima, aquele ambiente ruim, né? Então é importante que a oração seja cultivada, né? E nas enfermidades também nós devemos orar pelas enfermidades, né? O poder da oração na enfermidade, orar pelos enfermos, né? Então existe a oração da fé que cura o enfermo. Então é importante nós orarmos nas dificuldades também, né? Sabemos orar quando vai passando por aflição, por dificuldade. É importante que o homem de Deus, a mulher de Deus, sabe passar pela prova dando glória a Deus e buscando a Deus com intensidade cada vez mais, em nome de Jesus, né? Então a oração, portanto, é a chave da vitória. Se você quer ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, você precisa orar. Orar é onde vai você desenvolver, e você vai ser muito, muito abençoado em nome de Jesus, amém? Orar é um hábito que você adquire gradativamente. Eu orei hoje já 2 horas, não, oro 10 minutos, 20, 15, vai aumentando, né? 30 minutos, 40, né? E isso é importante. Quando você vai aumentando o seu tempo de oração, você vai acabar virando um hábito, como almoçar, tomar um café, deitar, dormir, né? Então nisso você vai ter muita dificuldade para orar, porque a sua carne não quer, a sua carne gosta de dormir, descansar, preguiça. Você precisa doutrinar a tua carne a orar para que você venha vencer isso, né? Então basicamente é isso, irmãos, né? Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora é um discípulo de Cristo, ou seja, aluno dos mestres. Conforme estudamos nessa lição, ele venceu todas as tentações porque viveu sempre em oração. Se você deseja alcançar muitas vitórias em sua vida, é hora de buscar a Deus. São tradicionais em todas as igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil, ciclo de oração, consagrações e vigílias. Frequente, irmão, ciclo de oração na sua igreja. Seja assíduo, busque o Espírito Santo, busque o batismo, busque experiências com Deus, né? Então é importante que quando a sua igreja tiver os cultos de oração, mais de oração, que você esteja lá presente em nome de Jesus. E aqui estão algumas perguntas, se você quiser responder, né? O que significa orar para você? Porque a oração de joelho é preferida pela maioria dos crentes. O que significa orar sempre? Em que texto da Bíblia está registrada a única oração ensinada por Jesus? Qual a diferença está entre orar e rezar? Você sabe todas as respostas. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Em nome de Jesus, que você se torne uma grande homem de oração, mulher de oração. Em nome de Jesus.